Fala pessoal, boa noite, prazer enorme estar aqui falando com você sobre liderança, mais uma live que a gente vai aprender, a gente vai conversar, a gente vai trocar experiências sobre muitos assuntos especiais. Quero mandar um abraço especial aqui para o meu comandante, convidado de hoje que já está presente, o grande parceiro André Salgado. Tô vendo aqui, engenheiro Antônio Neves, seu Antônio, meu xará, prazer ter o senhor aqui. Já estamos em outras jornadas juntos, né? E é um prazer enorme ter o senhor aqui na live e pode ter certeza que me sinto muito orgulhoso, ok? Vamos ver quem mais aqui. Fátima, grande. Fátima, ó, nosso assunto de hoje você vai adorar, tá certo? Trouxe um especialista para falar sobre inteligência visual, como que isso interfere na comunicação, como que isso interfere no nosso dia a dia. Você vai amar o assunto de hoje, Fátima. Show de bola. Mendonça, enfim, todos vocês. Mendonça é o grande parceiro também de outras jornadas. Foi meu aluno no curso de Negócio de Palestras. Um dos grandes professores aí de educação física, trabalha na área do esporte, grande parceiro e uma pessoa maravilhosa. Bom, pessoal, como todos vocês sabem, eu sou apaixonado pelo tema liderança e eu costumo dizer que o verbo liderar, a Fátima escrevendo aqui de Santa Cruz do Sul, a nossa maravilhosa cidade, uma das melhores cidades do interior do Rio Grande do Sul, uma das melhores cidades do interior do Brasil. É um pedaço da Alemanha dentro do Brasil, mas muito bacana Santa Cruz do Sul. Bom, e como vocês sabem, eu sou um entusiasta, adoro ler e estudar sobre liderança. E eu costumo dizer que o verbo liderar, ele não se conjuga para coisas, para projetos, para matérias, né? O verbo liderar é algo que só se conjuga para pessoas. E falando em liderança, entrou aqui um dos maiores e melhores líderes que eu já dividi projetos, eventos, missões com ele, Jonas Lima, meu grande amigo e parceiro Jonas Lima. E Jonas, hoje a gente vai falar sobre inteligência visual e é um prazer enorme ter você aqui comigo, tá certo? E eu costumo dizer que liderança é um verbo que se conjuga para pessoas, né? Você não lidera cadeira, você não lidera projetos, você gerencia. Você gerencia material, gerencia projetos, mas liderar, você só lidera pessoas. Porque o verbo liderar, ele vem embutido de uma coisa muito interessante, que é a transformação do comportamento do outro, a transformação da atitude, a transformação do posicionamento, a transformação de pensamento, às vezes, tá certo, do outro. O líder é alguém que consegue impactar a vida do outro e isso faz com que ele veja o mundo de uma nova perspectiva, com uma nova janela, tá certo? Então, por isso que o verbo liderar é um verbo que só se conjuga para pessoas. E para falar comigo sobre liderança e inteligência visual, eu vou chamar aqui o meu grande amigo e parceiro André. Deixa eu procurar o André aqui. Opa! Já te pedi, enquanto o André entra, que você acione o aviãozinho aí, mande essa live para muita gente. Grande parceiro e amigo André. André, gostaria que você se apresentasse e falasse para a nossa audiência, né, um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre o seu trabalho, mas ainda não beija a noiva antes do baile, não. Não fala ainda de inteligência visual, não, porque eu tenho umas 4 ou 5 perguntas aqui especiais para te falar, para a gente conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, ok? André, prazerzão ter você aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Medeiros. Obrigado pelo convite. E você sabe que é um prazer estar aqui com você, que é um dos grandes palestrantes, uma das pessoas, dos líderes mais incríveis que eu já conheci na vida e só tenho gratidão por você estar aqui ao seu lado, né? Falar sobre vários assuntos, falar sobre liderança, inteligência visual e qualquer assunto que for pertinente, que possa ajudar o ser humano a crescer, né? É isso que importa. O que a gente traz aqui é para melhorar o ser humano e eu sempre digo que quando a gente fala, a gente está ajudando primeiro a nós mesmos, né? Primeiro a gente precisa ser ajudado para a gente ajudar os outros. Então, primeiro, quando eu falo, eu estou colocando primeiro a máscara em mim,
para ter a lição de humildade primeiro, porque nós não somos conhecedores de tudo. Então, cada vez que eu estudo, que eu busco, é para mim, para que eu possa refletir aquilo que eu aprendo para o próximo, para que todo mundo possa aprender e compartilhar conhecimento, que é o que importa, né? O conhecimento tem que ser compartilhado e dividido. E é um grande prazer estar aqui. E falar um pouco de mim, poxa, eu sou empresário, hoje eu sou empresário, já fui funcionário público e hoje eu sou empresário. Tive a audácia, né, vamos dizer assim, de mudar meu mindset, né? Sair de funcionário público para se tornar um empresário. Não é fácil tomar essa decisão, mas se a gente quer crescer, a gente tem que ser ousado. Então, junto com a minha esposa, a Márcia, a gente traçou toda a estratégia. A gente pensou assim, não, agora é a hora de voar. Vamos voar, vamos atrás de conhecimento, vamos crescer. Graças a você, Medeiros, que também nos ajuda muito nessa jornada. E eu sou grato por essa transformação, né? Que é incrível e está sendo incrível a cada dia. Hoje está aqui falando numa live, falando aqui na frente de uma câmera. No passado era um negócio, nossa, como que eu vou falar um negócio desse na frente de câmera? Né? E agora estou aqui falando com vocês, falando com o Medeiros, falando com essa audiência daqui, que é maravilhosa, e agora é hora de mudar o mindset e crescer. E eu sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo, né? Tem até um professor meu que está aqui, o Cláudio, um abraço para o Cláudio. Prazerzaço estar com você aqui, é um grande amigo também, um excelente professor lá da USP, que eu admiro muito. E esse crescimento também faz parte de você, viu, Cláudio? Agradeço você por pela toda a jornada que você passou também para mim, tá? Você é um cara excepcional. E vindo essa mudança, Medeiros, poxa, eu comecei a buscar aquilo que realmente importava para mim, aquilo que eu queria trazer de valor para minha vida. Então, essa mudança de mindset para ser empresário, e hoje eu sou do ramo de condomínios, gente, eu sou síndico profissional. Para pensar o quanto de inteligência emocional e agora o quanto de inteligência visual eu tenho que ter para poder lidar com o ser humano. Talvez é uma das profissões mais difíceis de se lidar, porque além de ter 5 responsabilidades, que é civil, criminal, ambiental, tributária e financeira. Ambiental. E financeira também, vou colocar mais uma aí no pacote, né? Então, tudo cai em cima sobre o síndico. Isso fez com que eu tivesse que buscar ferramentas ou me desenvolver como pessoa para poder estar auxiliando pessoas, porque o meu trabalho praticamente é 99% de pessoas. E hoje, abaixo da minha empresa, a gente está com 14 condomínios aqui na região de Ribeirão Preto, e eu tenho 160 funcionários que estão abaixo de mim, entre funcionários orgânicos e terceirizados. Então, a gente tem que ter realmente toda uma maestria, todo um jeito de saber lidar. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendo muito com a Márcia, que é a minha esposa, é a inteligência emocional. Essa foi a primeira que chegou, né? Poxa, vamos esfriar a cabeça. Quando alguém reclama, não é comigo. Mas aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer para melhorar essa questão da comunicação e entender melhor quem está do outro lado. Quem é aquele ser humano que está do outro lado, né? O que ele pensa? Quais são as emoções que ele sente? Será que ele é só um número ou é um ser humano? E eu percebi, desde garoto, que eu sempre gostei dessa questão de visual. Desde cinema, de obras de arte, tudo relacionado à arte, eu sempre busquei muito conhecer e entender esse mundo. E a arte, praticamente, ela imita a vida. Então, quando você está estudando um quadro, por exemplo, vendo uma fotografia, você está vendo um estado, um momento da vida de alguém ou de um fato histórico que aconteceu também, representado através, porque não existe a fotografia lá no século XIX para trás, né? De certa forma, é uma fotografia do quê? Das relações humanas. Então, ali está contido toda a informação, tudo aquilo que você precisa entender das relações e das emoções que as pessoas estavam sentindo há 300, 400, 500 anos atrás. E essa questão do audiovisual, da questão visual principalmente, sempre foi uma coisa que sempre me trouxe, me cativou. Aí, Medeiros, foi quando eu fui fazer um curso de microexpressão facial pelo Instituto Brasileiro de Microexpressão Facial. Aí eu cheguei na aula, assim, foi até engraçado, porque o professor falou assim, eu fui com a Márcia, né, com a minha esposa, e foi muito engraçado, que ele falou assim, ih, André, ó, tua esposa está aqui do lado, agora vai saber tudo sobre você. Falei assim, nossa, eu tô perdido, eu não posso nem olhar para o lado mais, né?
O Medeiros foi o contrário. Foi o contrário. Eu falei assim, nós chegou na aula, ele falou para a Márcia, Márcia, toma cuidado, porque, ó, esse menino aqui, ó, já tá sabendo. Já sabe tudo, já tá pegando tudo. Você que tem que tomar cuidado agora, não eu. Eu dei muita risada, porque foi isso que aconteceu mesmo, foi bem divertido. É como se eu tivesse, Medeiros, encaixado dentro de um contexto que talvez, assim, olhando para trás, eu já sabia que existia, mas eu não sabia que existia uma ciência por trás. E isso mudou totalmente a minha forma de enxergar o mundo, e é super bacana, entendeu? Tipo, eu estou me realizando falando sobre inteligência visual e todas as facetas relacionadas a essa área, que é extremamente... Tem um lado profissional, para você melhorar seu desempenho, e também tem o seu lado lúdico, né? De saber compreender as pessoas, familiares, é bem divertido também. Bom, show de bola, Andrezão. Andrezão, a Fátima fez uma pergunta aqui, eu vou engrenar a pergunta da Fátima com uma pergunta que me causou curiosidade, né? Você falou para mim que você é um grande empresário do interior de São Paulo, tem uma empresa com 160 colaboradores que estão diretamente ligados a você e é uma empresa de médio porte que traz muita demanda pessoal, principalmente pelo ramo que é, né? Eu não quero ser síndico nem do meu condomínio, quanto mais de diversos condomínios onde você recebe ali uma carga emocional muito grande de cobrança, de uma carga, digamos assim, até talvez negativa de muitas partes. Como é que surgiu essa ideia assim de fazer um curso, de estudar, de aprofundar nas microexpressões faciais para você conseguir identificar o que o outro está pensando, como é que você conversa, como que não conversa, como que fala, como é que não fala. Como é que surgiu digamos assim, essa vontade de fazer esse curso, de se aprofundar nesse assunto? E aí a Fátima fez a seguinte pergunta: Medeiros, esse tema é novo? Né? E aí vem a segunda pergunta que eu quero te fazer. Né? Como é que surgiu essa vontade? E se esse tema ele é novo, ele já é um tema antigo, mas é pouco divulgado. Eu tive, logo quando a gente começou a conversar e a gente bateu um papo, eu cheguei a dar uma pesquisada na internet, né? Eu percebi que o assunto já é de conhecimento de muitos países, de muitos profissionais. O FBI, a CIA, são institutos, né, que são treinados para identificar nas microexpressões faciais a inteligência visual, vamos dizer, desenvolver uma inteligência visual a ponto de conseguir perceber coisas que o olho humano, muitas vezes, passando assim por cima, não consegue ver. Depois eu queria linkar isso contigo para a área de liderança, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de forma mais ampla sobre o assunto, por que surgiu essa necessidade, esse desejo, e se o assunto é novo ou ele não é novo. Conta pra gente aí. Caramba, isso é legal de falar. O assunto não é novo, tá? Já tem estudos, olha só, Charles Darwin já tinha, lá no século XIX, já tinha identificado nas microexpressões faciais 6 emoções, que é a tristeza, medo, alegria, surpresa, raiva e a sexta, que é o nojo. Ele identificou 6 emoções que já foi catalogado lá no século XIX, porque Charles Darwin estudava muito a questão da evolução, né? E ele queria entender o por trás daquelas emoções e aquilo que o ser humano estava sentindo. Já existiam muitas pesquisas já feitas lá no século XIX. Inclusive pesquisas com doentes mentais, aplicando choque, para entender a movimentação das musculaturas. Para saber, porque aqui na face a gente tem mais de 70 músculos. E foram catalogados mais de 70, hoje se estuda mais ou menos 44 músculos, que identificam, de acordo com o movimento, identifica, por exemplo, se a pessoa está, qual emoção a pessoa está sentindo. Se ela está sentindo uma dessas 6, né? Por exemplo, sorriso falso. Sorriso falso. Sorriso verdadeiro, normalmente o olho ele aperta e faz o pé de galinha. O sorriso está aqui. Então isso já foi identificado lá no século XIX, e na década de 60 veio um pesquisador americano chamado Paul Ekman, no qual ele foi estudar, ele saiu pelo mundo, foi até na Papua Guiné estudar tribos, que eram tribos canibais, para identificar mais emoções, para entender essa relação das emoções.
E ele passou praticamente uma boa parte pesquisando os povos e identificou mais uma emoção humana, que são mais uma emoção universal, que é o desprezo. O Charles Darwin não tinha identificado o desprezo, e ele identificou. Então são 7 emoções universais que o ser humano apresenta. Porque quando você faz a leitura facial, você não está falando sobre sentimento, viu, pessoal? Você está falando sobre emoções. Então, o que, que acontece? Depois desse catálogo, quando você joga uma informação para a pessoa, você percebe qual que é a emoção que a pessoa está sentindo na face, aí você consegue entender se aquele assunto pode ir para aquela linha ou para aquela linha. Por exemplo, se eu te falar um assunto que a pessoa mostra um certo desprezo, eu já mudo de área, não, vou falar outra coisa. Na hora que eu pegar que a pessoa mostrou algo que mostrou uma alegria ou uma certa curiosidade, aqui principalmente alegria, poxa, o cara falou algo que realmente eu gosto daquele assunto. Outro dia eu fui numa reunião, joguei um assunto, eu vi que o cara gostou, eu fui naquele assunto, entendeu? Conquistei a pessoa. Então por que eu fiz tudo isso? Para conquistar as pessoas. Para conquistar, para mostrar empatia, para conseguir direcionar uma conversa, entendeu? Porque é o seguinte, olha só, eu sou síndico, eu só levo porrada, gente, entendeu? Eu precisava ter alguma vantagem competitiva para poder subtrair essa informação que eu não conseguia, que eu não tinha habilidade, para agora ter habilidade de entender as emoções das pessoas e conseguir direcionar a conversa. Entende? Show de bola. Não é show de bola? Pô, muito interessante. E quando eu trago para liderança, né, eu costumo dizer que liderar é um verbo que só se conjuga para pessoas, né? Porque você consegue ajudar as pessoas a mudar o pensamento, o comportamento, e é uma das coisas, né? Fala sobre isso, como você vê que seria competitivo para o líder, tá? Ele essas microexpressões ou esses sentimentos ou emoções que você fala, né? Essas emoções e poder se antecipar ou digamos assim, outra, a partir do momento que ele identifica isso na outra pessoa. Como é que você vê isso, André? Bom, pessoal, a imagem do André está travando aqui um pouquinho para mim. Eu não sei se é a minha que está travando ou é a dele. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Dá um joinha para mim no chat aí, por favor. Oi, pessoal. Queria saber se você está aí comigo. Eu não sei se é a minha internet ou a do André que travou, mas a gente estava falando sobre microexpressão facial. E o André estava falando que, desde Darwin, né, as pessoas estudam as microexpressões faciais e como que os sentimentos, né, ou as emoções, digamos assim, elas afetam as outras pessoas e como que a pessoa que consegue fazer a leitura, e interpretar essa leitura, como que ela tem um diferencial competitivo, tá certo? E eu acabei de perguntar aqui para o André agora. Voltei. Relacionando o tema microexpressão facial, inteligência visual, como é que ele vê um diferencial competitivo para o líder quando o líder consegue fazer a leitura do liderado e entender, olha, ele está com raiva, ele está com tristeza, ele está com nojo, está com desprezo. Enfim, como é que você vê o papel do líder diante dessa inteligência visual? Ô Medeiros, eu vejo a questão da inteligência visual uma área extremamente complementar à liderança, porque a liderança já está pautada em vários tipos de situações, como processos, a questão de lidar com o ser humano, de captar o ser humano da forma de organizar, né? De estar, realmente que é uma história, liderar, né? A inteligência visual, eu vejo que ela vem como uma ferramenta poderosíssima para o líder, para que ele possa cada vez mais olhar aquela pessoa como um ser humano de verdade. Porque quanto mais você aprofunda na inteligência visual e nas microexpressões faciais e na linguagem corporal, por que eu falo inteligência visual? Porque eu vejo que a inteligência visual ela acopla tanto a questão da microexpressão quanto as tensões corporais. Ela não está fora, porque eu preciso de enxergar aquilo que as pessoas não estão vendo, né? E captar aquela informação e transformar ela em resultado. Porque de nada adianta eu utilizar essa ferramenta se eu não transformar ela em resultado. E o que um líder precisa? De resultado.
O objetivo final é resultado, mas imagina você ter um resultado satisfatório, tanto financeiro quanto humano. Então a inteligência visual ela vem o quê? Para acoplar os dois interesses. Porque o aumento da inteligência visual traz o quê? Empatia. Você consegue compreender o ser humano na sua essência, das suas emoções. Porque as emoções, o que elas são? São inatas do ser humano. Ela já vem, entendeu? Você não cria uma emoção, você não descobre ou surge. Ela já está lá há milhões e milhões de anos. Então a gente tem que usar essa ferramenta, isso que nós temos a favor do líder, para que ele possa ter mais resultados e mais humanidade com os seus funcionários, seus liderados. Bom, show de bola. André, tem uma pergunta da Tati aqui. Ela falou que o livro, que talvez você tenha citado, talvez ele travou um pouquinho aqui para mim, eu não tenha conseguido pegar. Ele falou que o livro que ela citou ali está esgotado. Ela perguntou se tem algum outro livro que você indica sobre esse assunto que a gente possa estudar, aprofundar. Existe algum outro livro que você indica para a galera? Eu indico começar pela Amy Herman. Procura o livro da Amy Herman sobre inteligência visual. Foi por meio dele que praticamente Bom, o quê? O André travou aqui. Eu não sei se sou eu ou o André. Alô, pessoal? Estou aqui de volta. Medeiros? André, eu não entendi Alô? o livro. Tem algum livro que você indica para o pessoal? Eu indico a inteligência visual, a arte da percepção, como transformação de vida. Procura Amy Herman, que é legal começar com esse livro, porque ele dá uma noção geral antes de entrar para o Paul Ekman, porque o Paul Ekman é muito ciência, ele é muito científico. A Amy Herman foi onde eu busquei ela, que eu entendi que primeiro eu tinha que ler a Amy Herman para depois começar a ler os outros livros. E a Amy Herman, ela veio depois deles, entendeu? Ela não cita o Paul Ekman, mas ela já trata da questão da mudar esse mindset. Tá me escutando, pessoal? Tá tudo bem? Eu não estou escutando. Alô? Estão me escutando? Tá me ouvindo, André? Agora estou te ouvindo. Eu fui digitar aqui e sem querer eu travei aqui o microfone. Eu estou digitando aqui o nome da autora do livro que você falou pro pessoal. E o livro Inteligência Visual. Okay? Visual. Amy Herman. Estou digitando Isso. aqui para vocês terem aí o nome do livro. Bom? Tá, André, beleza. eu queria te perguntar, eu vejo muito você falando sobre negociação, né? Agora, saindo do viés líder e liderado, né? E vindo para um viés negociação, tá? Eu imagino também, assim como as relações entre líder e liderado, que quando você consegue fazer essa inteligência ou fazer essa leitura visual e ter a inteligência de saber como o outro está sentindo, está pensando, você consegue aumentar o seu poder de negociar. Né? Você consegue vender mais, Sim. você consegue fechar mais contratos, você consegue atingir, né, com mais facilidade os objetivos dentro de uma disputa, seja ela qual for. Como é que você vê a inteligência visual e o aumento ou a diminuição do poder de negociação entre pessoas? Medeiros, de certa forma, é inevitável não deixar de usar a inteligência visual dentro das negociações. Porque dentro do mundo empresarial, a gente precisa ter cada vez mais ferramentas para poder ter uma maior gama de informações possíveis. E a inteligência visual ela vem justamente para trazer mais informação. Porque ela foge da informação fria. Aquela informação ou ela é verbalizada
ou ela é escrita, né? Normalmente uma negociação. Vai ter um contrato na mesa e as pessoas falando sobre esse contrato. E se você tem um elemento a mais, que é a percepção visual e observar tanto as microexpressões faciais quanto a linguagem corporal, você consegue o quê? Captar mais informações para você poder o quê? Direcionar essa conversa dentro de uma negociação. Foi aquilo que eu falei no começo. Se você cita alguma coisa dentro do teu produto e você percebe que a pessoa ela está tipo se afastando ou mostrando um certo movimento, que por exemplo, esse aqui ó, é um movimento do desprezo e a pessoa faz isso rápido, é de 0,2 a 0,5 segundos, é coisa muito rapidinha que você nem percebe. Às vezes, uma palavra que você usa, você viu que você usou a palavra errada, você já muda e direciona a conversa, porque você sabe que ali não vai dar certo. Então, não basta você só fazer seu pitch de venda. Você tem que estar, ao mesmo tempo, checando quais são as reações e as emoções do momento daquela negociação ou venda. Por exemplo, um vendedor que chega numa loja, por exemplo, se você tiver a inteligência de ler o tipo de roupa que a pessoa está usando, como que está a cor do cabelo, o tipo de brinco, por exemplo, de uma mulher que gosta de usar brinco, tipo de colar, o tipo de camisa que ela usa, se você tem um conhecimento e técnica daquilo que você está vendendo, aquilo lá, ó, na hora você já sabe o que você vai oferecer para a pessoa. Você já tem aquela destreza, porque se você aliar o conhecimento técnico com a leitura corporal, casamento perfeito para você estar utilizando uma vantagem competitiva. Isso vai fazer com que você fique 2 a 3 passos à frente de qualquer pessoa. De qualquer pessoa, porque é uma vantagem, é uma informação a mais naquele momento da negociação. E é o que eu falo, isso é um fator humano. A gente não pode desprezar uma informação que está ali na tua frente. E todos nós fazemos isso de forma inconsciente, viu, Medeiros? Isso não é fabricado, tá? As pessoas manifestam essas reações de forma inconsciente. Está lá dentro, lá no cérebro de jacaré, como diz o Chinachique, né? Então, ela vai manifestar, tá? Então você tem que ficar atento às palavras, observando os movimentos, entendeu? Corporais da pessoa, vendo como que ela mexe a boca, como que ela está com os olhos te olhando, se ela está com medo, ou se ela está interessada, entendeu? Se você fala um assunto, por exemplo, que a pessoa está extremamente adorando, você vai ver que ela vai mexer até a boca, assim, ó, sabe? Que dá prazer. Então, o assunto que dá prazer, ela mexe os lábios, entendeu? São coisas sutis que você vai captando e no momento da negociação, você faz o que você quiser no momento da negociação. Você direciona para seu favor e naquilo que você está necessitando. Cabe você utilizar isso de uma forma correta. É óbvio que isso tem que ser utilizado a favor de todos, entendeu? Não simplesmente para ter, como fala, eu não acho legal usar essas ferramentas para, por exemplo, ganhar uma vantagem inescrupulosa, por exemplo. E eu sei que tem gente que faz isso, entendeu? Não, utilize a seu favor, entendeu? Traga a pessoa para você, entendeu? Não contra você, para depois falar que você mentiu ou você usou uma informação extremamente, uma vantagem competitiva para depois denegrir a pessoa ou usar de forma errada aquilo que você está fazendo, né? Eu sempre falo que a linguagem corporal é para criar empatia, tá? É para você trazer um amigo, não só um cara para você vender embora, entendeu? A gente tem que trazer a pessoa para nós, para ser um amigo para longo prazo, entendeu? A gente pode até dizer, né, André, que quando eu uso a inteligência visual para gerar empatia e isso gera um benefício a todos, no longo prazo eu vou gerar simpatia, né? E quando eu uso a inteligência visual em benefício de pequenos grupos, vamos botar assim, ou a meu benefício próprio, a partir do momento que as coisas acabam, eu acabo gerando a antipatia, né? E nunca mais eu consigo Sim. ter a ligação da empatia. Né? E tem muita gente aqui, Sem André, que dúvida. está mandando um abraço para você, o pessoal da AGT Tecnologia, Instituto. São parceiros. Tem uma galera aqui mandando um abraço para você. E, poxa, Andrezão, como sempre, né, cara? O pessoal aqui te elogiando bastante. Muita gente colocando aqui parabéns, conhecimento bacana. E, bom, Que legal. quando conversou sobre esse assunto, André, para mim me saltou muito aos olhos, principalmente porque o FBI e a CIA utilizam Uhum. esse tipo de vantagem que passa aquela questão dos aeroportos.
a Polícia Federal ela está ali vendo se a pessoa tem droga, se não tem droga, se está com contrabando, se não está. E muitas vezes eles usam, cara, a microexpressão facial para conseguir intensificar ou não a revista, né? Porque você abrir a mala da pessoa, você muitas vezes cortar um item que a pessoa está transportando na mala, que é dela pessoal, se você corta e não tem nada, é uma dor de cabeça tremenda, gera processo, gera um monte de coisa. E muitas vezes, André, eu vejo na televisão que a decisão, né, de aprofundar ou não naquela negociação acontece por meio das microexpressões. É como se eles tivessem uma lente que eu não tenho, né? Então, de repente, eles colocam uma lente, eles conseguem ver o que eu não vejo, e aí depois eles explicam, olha, eu tomei essa decisão porque eu percebi esse comportamento, ela fez assim, ela fez assado, ela mexeu para lá, mexeu para cá, ela olhou... É isso mesmo. Eu lembro de um que ele falou assim, não, ela ficou olhando muito para tal lugar, é um comportamento característico de quem está escondendo uma informação. Aí agora eu quero te fazer a pergunta no seu dia a dia, né? Você como um agente, como um inspetor, como um policial, você como um agente desse, né? Dentro da sua profissão, como é que na prática, ou se tem algum caso, alguma vez que você, utilizando a microexpressão facial, você conseguiu se antecipar a um fato e o que você conseguiu evitar, ou de prejuízo, ou de desconforto, ou de problema de relacionamento dentro da equipe. Como é que você vê isso daí? Tem algum caso assim que é marcante que você pode compartilhar com a gente, sem compartilhar nomes, enfim? Teve um caso, mas não foi de trabalho, que foi do dia a dia, que eu achei que, tipo assim, esse me marcou muito, que foi uma de uma vizinha minha, que, assim, até me emocionou no dia, porque as pessoas estavam perto dela, mas ninguém estava percebendo, ela não estava bem, essa pessoa não estava bem. E eu vi ela passando pela rua, eu olhei de longe, eu percebi que a mão dela, olha só, eu vi que a mão dela estava tremendo. E eu peguei, estava em volta, ninguém percebeu, era uma senhora, mas pelo treino de ficar observando as pessoas, de observar aquilo que as pessoas não estão enxergando, aquela tremidão na mão dela me chamou a atenção. E quando eu olhei os olhos dela, estavam bem, como chamar, estavam os olhos bem tristes, sabe? Alô? Medeiros, está me escutando? Alô? Oi, Medeiros? Estou te ouvindo. Escutou até que parte? Porque travou. Eu escutei a vizinha que não estava se sentindo muito bem. Isso, eu percebi a mão dela trêmula, mas assim, era muito imperceptível essa tremidão, a mão dela parada, assim. E eu percebi que ela não estava bem. Aí quando eu olhei nos olhos dela, eu vi que ela estava extremamente triste, um olhar muito triste, né? A primeira coisa que eu fiz, fui para perguntar o que estava acontecendo com ela. Porque eu percebi no meio da multidão que tinha uma pessoa que não estava bem. E na hora que eu cheguei lá, ela falou assim, eu não estou me sentindo bem. E ela estava querendo ir buscar, tipo assim, comida, porque ela não tinha ninguém para buscar comida para ela no mercado. E naquele momento, eu falo assim, foi um gesto de parar no meio porque estava todo mundo no piloto automático, né? Quando as pessoas estão no piloto automático, você não enxerga o que está óbvio na sua frente, né? E ela estava passando mal e ela estava indo sozinha no mercado fazer compra para comprar comida que ela não tinha comida em casa. Eu parei na hora, eu falei assim, fica aqui, senta aqui, pega aqui, fui lá, busquei a comida para ela, voltei e entreguei a comida para ela. Tipo, era uma coisa simples. E o gesto dela de tristeza, você percebia lá no meio daquela situação, eu fui lá, ajudei ela e deu tudo certo, entendeu? Se eu não tivesse percebido, ela teria ido no mercado sozinha, talvez teria passado mal, caído no chão, né? E vai saber o que teria acontecido. Não estava bem mesmo, né? E só que você sabe que pessoas idosas são um pouco teimosas, né? E elas vão que vão e não quer pedir ajuda para ninguém, né? E teve um assunto também. E teve um assunto também que foi numa reunião que era para tratar de conquistar mais um condomínio. E eu precisava, tipo assim, ganhar a empatia dessa pessoa, né? E eu percebi que na hora que eu falei de jogo, de basquete, o cara
o cara mudou a forma de olhar para mim. Na hora que ele falou, eu comecei a falar de vários assuntos relacionados a basquete. E o cara, em vez de ser uma reunião de meia hora, foi uma reunião de 2 horas, o cara felizaço, entendeu? Felizaço, porque eu captei o movimento de alegria dele naquele momento. Não é que eu vi que ele estava alegre, eu fui no assunto, ele deixou rolar e ele começou a falar e eu não precisei falar mais nada, entendeu? Falei mais nada. No final, o cara comprou. O cara comprou a ideia, entendeu? E foi muito legal, porque o segredo é você jogar informações e ver se aquela informação o cara muda o comportamento. Se ele mudou o comportamento, pescou, fez uma mudança, mesmo que for sutil, é ali que você tem que ir. Então ali você está dando informação para quê? Para que conquiste a pessoa e a pessoa cria uma afinidade com você. Relacionamento é afinidade. Então, estranha, que você nunca viu na sua vida, você precisa achar dentro da conversa um elo de aproximação depois de introduzir o seu produto. Que eu fiz, entendeu? Essa é a minha técnica, tá? Eu acho a informação para poder conquistar a pessoa. Assim que eu achei, eu fui e conquistei. Medeiros, tá tudo bem? Ok, show de bola. Show de bola. Cortou Andrezão, tudo. bom, foi muito Cortou. legal conversar sobre liderança, sobre inteligência visual, né? A própria Valéria está colocando ali, gerou uma identificação, né? Gerou um ponto de conexão, gerou um ponto de ligação. E eu acho que a grande vantagem da inteligência visual é justamente isso, né? Você criar pontes, você criar pontos de interseção com o outro comunicador, né? Porque a grande verdade é que comunicação você não comunica sozinho, você tem o outro que é o receptor, o outro que faz parte também do assunto, que está ali presente. Muitas vezes a gente acaba desprezando isso, né? Bom, Ô Medeiros, só para falar. A inteligência visual é uma forma de você achar essa ponte, de você achar essa conexão. Pode falar. Alô? Medeiros? Estou ouvindo. Está ouvindo? E a gente nem falou ainda da questão, que a gente pode falar em outra live, da questão do quê? Que a inteligência visual trata também. A questão da multitarefa e piloto automático, que já entra na questão de processo empresarial, da questão da organização da empresa e a organização do nosso trabalho também. Então a gente pode falar de muito assunto sobre esse exemplo, entendeu? Tudo isso relacionado ao quê? Ao processo de trabalho também. E dá para a gente falar mais 1, 2, 3 horas sobre esse assunto também, que tem a ver com a inteligência visual. Porque, só para deixar uma palhinha aqui para eles, que a gente pode estar falando mais para frente, que existe o seguinte, 3 vilões que atrapalham a inteligência visual, que é piloto automático, multitarefa e conceitos mentais rígidos. A gente poderia estar um dia abordando só sobre esses assuntos, que são extremamente relevantes no processo. Porque se a gente não corrigir esses 3 processos, a gente não consegue abrir a nossa mente para poder enxergar as microexpressões faciais, enxergar o movimento corporal, as tensões. Então a gente precisa mudar esse mindset primeiro, para poder estar com a mente livre, para poder estar mudando a forma de trabalhar. Uma das coisas que você perguntou da mudança do meu trabalho, e a Márcia sabe disso, que é a questão de fazer uma tarefa por vez. A partir do momento que eu estou trabalhando naquela tarefa, eu estou trabalhando naquela tarefa. Porque senão você perde informações importantíssimas para poder estar liderando ou para poder estar fazendo um trabalho que pode ser a oportunidade da sua vida. Ok, show de bola. Bom, Andrezão, só mudei de posição aqui para ver se a nossa live caiu. Não sei se é a minha internet ou a sua que está deixando a gente na mão. Mas enquanto eu faço a mudança aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses 3 pontos que você falou aí. Principalmente essa questão do piloto automático, que eu acho que é um dos grandes problemas do profissional da atualidade. E quais dicas você dá assim, para o profissional sair do piloto automático e entrar num mindset de protagonista, dele conseguir se autogerir, se autogerenciar e tomar as rédeas da situação, do tempo, enfim, das ações que ele estiver fazendo. Enquanto isso, eu vou só trocar aqui de posição, você vai falando aí. Pode comandar aí. Perfeito. A questão do piloto automático, eu vejo da seguinte forma. Primeiro, a gente tem que ter consciência de que nós estamos no piloto automático. Se você não tem ideia de que você está, não vai adiantar nada. A partir do momento que você percebe que você está no piloto automático, você acorda, toma seu café, vai para o trabalho, volta, sabe? Parece que o dia
foi, voltou e parece que nada mudou. Parece que você está fazendo tudo no automático. Sabe aquela sensação de que você está caminhando, mas não sabe para onde, sem propósito nenhum? Ó, só de você estar sem propósito, você já está no piloto automático, tá? Você tem que buscar coisas que realmente tragam o quê? Prazer e satisfação. Se você não está buscando isso, você pode ter certeza que você já está no piloto automático. Uma das coisas para sair do piloto automático é realmente o quê? Desenhar seu dia, entender o quanto seu dia está produtivo para que você possa o quê? Organizar a sua vida e ter tempo para fazer o quê? A roda da vida. Porque o piloto automático, o que ele faz? Ele faz você olhar para um ponto só e ficar naquilo. Mas a vida não se traduz só naquele ponto. A vida tem o quê? Família, tem trabalho, tem financeiro, tem religiosidade, tem a questão da sociabilidade, entendeu? Então você precisa estar o quê? Articulando toda essa roda para você poder o quê? Deixar o seu tempo para que você possa o quê? Pincelar um pouco de cada coisa e se organizar. Se organizar de uma forma e falar o seguinte, eu quero fazer isso. E não aquela história que o Zeca Pagodinho fala, deixa a vida me levar, isso aí para mim é balela. Você não pode deixar a vida te levar. Você que tem que levar a vida. Então você tem que fazer daqui para frente o quê? Escolher aquilo que você quer. A partir do momento que você escolhe as suas ações, escolhe as suas atitudes, você escolhe ficar com a sua família, você escolhe o que aquele trabalho, você escolhe os amigos melhores, você já saiu do piloto automático. Entendeu? Então faça o quê? Escolhas. Escolhas o quê? Que tragam o quê? Bem-estar e algo positivo para a sua vida, tá? Ou seja, corra atrás de pessoas que são melhores do que você, em primeiro lugar, tá? Você vai sair do piloto automático. A questão da multitarefa também, Medeiros, é uma das coisas que são extremamente preocupantes. Você está atendendo o telefone, você está digitando, você está vendo a pessoa lá no trabalho, na mesa que ela está fazendo. Fala pra Tatiana aí, ó. Ô, Tatiana, ó, cuidado com a multitarefa, esse negócio de assistir duas lives ao mesmo tempo. Tem que assistir a gente aqui, então, ó. Né, André? Justamente, é isso que eu quero dizer para vocês. Gente, o cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo, não existe isso. O que você faz? Você está fazendo duas coisas malemar, entendeu? Tipo, você está pegando uma fala minha do Medeiros, você está pegando a fala de uma pessoa da outra live. Então você não está nem focado nem no outro. Isso aí é o maior vilão da inteligência visual, que você perde o foco. Então, o que você tem que fazer? Organizar a sua vida para fazer uma coisa de cada vez. Então, tem uma coisa importante? Desliga o celular, avisa quem tiver que avisar e faça aquilo. Coloque importância daquilo e foque naquilo que você está fazendo, porque você vai perceber que vai ter tanta coisa ali de informação que você deixou passar, que você vai falar assim, nossa, eu nunca vi tanta informação na minha vida, e talvez tenha uma vírgula ali naquela informação que vai mudar totalmente a tua vida. Aí que está a inteligência visual, entendeu? Então, foque em primeiro lugar. Saia da multitarefa. O mais engraçado que eu vejo, André, é assim, ó, às vezes a gente não tem uma ideia muito clara de como é que um profissional que tem foco ele é valioso, né? Eu sou do Exército, né? A grande maioria de vocês. Sim. E assim, no Exército você pode ter 1000 soldados com armamento, né? Mas o soldado mais valorizado é o sniper. E o engraçado é o seguinte, o soldado que anda com o armamento dele, ele sai com um fuzil com 100 munições às vezes. E o sniper muitas vezes sai com 1 ou 2 tiros só. Porque o que acontece? Ele só pode disparar uma vez. Porque se ele disparar mais de uma vez da mesma posição, o que acontece? O outro sniper descobre a posição dele e atira nele. Então, olha como é que o negócio é interessante. Um dos profissionais mais importantes numa missão é o sniper. O sniper ele é segurança para a tropa, o sniper é eliminação de barreiras, o sniper é alguém que abre possibilidade de você ganhar esse terreno, né, ganhar espaço. E é uma pessoa só que ele tem uma capacidade interessante. Ele visa um alvo, ele foca naquele alvo e ele não perde aquele alvo de vista. O resto, ele fecha os olhos para as outras coisas e ele foca naquele alvo, né? E o sniper é um dos profissionais mais importantes em qualquer ação que o Exército for fazer, né? E eu costumo dizer, muitas vezes eu faço treinamento empresarial ao ar livre, André, e uma das atividades que o pessoal mais gosta é o tiro ao alvo, né? E eu faço tiro com o pessoal das empresas, né? Muitas empresas me contratam para fazer atividade ao ar livre. E eu desenvolvo treinamentos com bússola, com armamento e tal,
para o pessoal atirar e depois eu faço uma aplicação empresarial em cima dessa atividade, né? Eu costumo dizer no tiro-alvo, que é uma das atividades mais apreciadas, né? As mulheres, por exemplo, muitas nunca tiraram, aí já tira ali no tiro-alvo, é muito legal. Eu costumo dizer justamente isso, né? Que você tem dois olhos, mas para você acertar o alvo, você tem que fechar um. E você mira só com um dos olhos. E por que você fecha o outro olho? Porque você precisa fechar os olhos para aquilo que está ao seu redor. Porque muitas vezes, durante o tiro, o olho que está aberto não deixa o outro olho focar no alvo. Ele começa a te apresentar diversas possibilidades, diversas distrações, que ele tira o seu foco do alvo, né? E ele tira a sua inteligência visual. Ele tira a sua percepção mais profunda, né? Então, é isso mesmo. É muito importante você entender essa questão do foco, né? E é verdade, o foco, ele hoje não só é um diferencial competitivo, como ele é ferramenta de sobrevivência para muito profissional. Sem dúvida, Medeiros. Para você ter noção, a questão do foco, você falou muito bem da questão dos snipers, né? Pode ver que o sniper, quando ele chega, o que ele faz? Ele observa primeiro o quê? O macro, né? Para depois ir afunilando. Ele vai afunilando, até chegar no objetivo final dele. E a questão da percepção, do treino da percepção, foi aí que eu fui estudar muito relacionado a isso. Estudar obra de arte é uma das melhores formas de você treinar seu cérebro, aumentar sua percepção visual. Porque quando você pega um quadro, você pega o quê? O todo. Pá, tá aqui o todo. Aí conforme você vai tendo aquele tempo de análise, você vai afunilando a sua forma de percepção. E vai pegando um ponto ali, um ponto aqui. Ah, uma pessoa sem sapato, olha aqueles olhos, está olhando para onde? Você começa a funilar aquele conhecimento ao ponto de que, com o passar do tempo de treino, de percepção, quando você tiver com o cérebro bem treinado, é que nem boxe, entendeu? É que nem boxe, que nem natação, igual sniper, é tudo igual. O cérebro nosso é condicionado. Na hora que você condicionar o seu cérebro para a percepção visual, você vai começar a captar coisas no seu dia a dia que as pessoas normais não captam. Porque o seu cérebro já está treinado a olhar aquilo que precisa. Por exemplo, uma das coisas que a percepção visual melhora, que a inteligência melhora, é a questão de salvar vidas, por exemplo, que eu acabei de falar, né, da questão da senhora passando mal, por exemplo. Fizeram um estudo, colocaram um quadro para pessoas socorristas. Esse quadro existia o quê? Existia tipo um primeiro plano nesse quadro, onde tinha umas abóboras estragadas, uma vendinha meio rústica, sabe? E no fundo existia uma casa pegando fogo. Olha que interessante. Da hora que colocou para os socorristas esse treinamento, deram 1 minuto para eles identificar, para analisar o quadro. Ó, você tem 1 minuto para analisar o quadro. Na hora que ele der 1 minuto, tirou o quadro. Então assim, relata para mim o que vocês viram. Nenhum socorrista viu a casa pegando fogo. Sabe por quê? Eles não estavam treinados, eles começaram a olhar o quadro do primeiro plano para o último plano. Não deu tempo de chegar no último plano. Olha só esse treinamento. Se a pessoa tivesse treinado com inteligência visual, com o tempo, ela já ia de primeira ignorar esse primeiro plano e já ia direto olhar a parte do que está pegando fogo. O que interessa para um socorrista na hora? O primeiro plano ou o segundo plano? A casa que está pegando fogo ou umas abóboras estragadas, entendeu? Então, essa questão de treinar o foco vai fazer com que você realmente vá no objetivo certo. Para que você possa ter mais agilidade no socorro de vida, por exemplo, agilidade no trânsito, agilidade no trabalho, entendeu? Então, você precisa realmente ter esse treino para que você possa ter uma vantagem e uma velocidade muito maior nas ações, porque tudo se resume no final a quê? A ações, ou a resultados, né? Ou ações de salvar a vida, ou ações de prender um bandido, por exemplo, entendeu? André, por exemplo, pode falar. Não, rapidinho, uma coisa interessante que aconteceu foi num barco. Tinham 3 detetives analisando o barco que a pessoa disse o seguinte, ó, esse barco virou, né? E a pessoa morreu afogada. Olha só, um dos detetives não se deu por satisfeito e foi lá e analisou o barco de uma forma diferente. Todo mundo foi analisar o quê? O fato que foi dito. Ah, o barco virou. Só que uma das pessoas, um dos detetives, observou que tinha alguns papéis jogados lá dentro que estavam secos. Nisso fez com que o seguinte, olha só, mudasse totalmente a questão do foco e descobriu que o barco não foi virado, a pessoa foi morta, entendeu? Um detalhe de papel seco
mudou toda a trajetória do inquérito. Um detalhe. Pô, show de bola. Gota, Olha só. gota do Lírio. Muito obrigado, tá certo? Obrigado mesmo. E realmente a live hoje está sendo muito interessante. A gente está falando de coisas que você não ouve falar no dia a dia, né? E Não. quando você falava do bombeiro, do socorrista, depois você falou do barco virando, eu comecei a pensar na família, sabia, André? Porque às vezes a gente se preocupa tanto com muitas coisas que estão no primeiro plano, né? E às vezes a gente esquece daquilo que está, É. às vezes, no segundo plano, né? E eu fico pensando o quanto de entender de inteligência visual facilitaria eu descobrir quando a minha esposa não está legal, quando meu filho não está É. legal, né? Quando meu filho precisa de um apoio maior, de uma ajuda maior, de eu estar um pouco mais próximo dele. Às vezes, algo que ele apresenta no pano de fundo, como uma birra, quanto talvez uma nota baixa, como, sei lá, alguma coisa que ele apresenta no plano de primeiro plano, muitas vezes ele esconde um segundo plano que, se eu observar melhor, se eu entender melhor do comportamento humano, se eu tiver um olho mais clínico, um olho mais de sniper, eu vou conseguir ver além das abóboras, né? Eu vou conseguir ver que talvez dentro dele, na verdade, a nota baixa é uma abóbora estragada, mas às vezes aquilo que está pegando fogo não é a abóbora, É. está dentro dele algum sentimento, alguma percepção, algo que talvez pelo dia a dia, pelo piloto automático, pelo multitarefa, por esse monte de coisa que você falou aí, não me deixa perceber num primeiro plano. Então, acho E que a os conceitos inteligência visual, mentais, rígidos. pela inteligência visual, pelo que você está me falando, né, porque eu sou leigo no assunto, eu entendo que talvez ela ajude a minha vida profissional, ela me ajuda a minha vida é, é, pessoal, familiar, né? E me faz ser uma pessoa com uma visão de mundo maior, né? Seria isso, André? Seria, Medeiros, você tocou num ponto extremamente importante, que é voltar para a família, porque tudo que se aplica nos mundos dos negócios se aplica em casa. Porque falar com a família já é uma negociação. Você tem que negociar com sua esposa, você tem que negociar com seus filhos. A negociação ela não serve só para o mundo empresarial, ela serve para tudo. E dentro de casa não é diferente. A gente não pode esquecer que dentro da família estão as pessoas mais próximas e as pessoas que nós mais amamos. E olhar do ponto de vista emocional, de saber lidar, tratar melhor a nossa esposa, tratar melhor nossos filhos, é extremamente providencial para que evite dissabores lá na frente ou situações extremamente indelicadas. Porque, Medeiros, a maioria das famílias que sofrem os entendimentos, marido e mulher às vezes brigam fora desmedidamente, ao ponto de até causar situações irreversíveis, né? Tem a ver com essa falta de inteligência visual. Porque se ela fosse bem aplicada, você saberia qual emoção sua esposa está sentindo. Aquele olhar, por que ela tem aquele olhar? Né? Por que toda vez que você fala com ela, ela está mexendo na boca? Por que ela está desprezando o que você está falando? O que acontece? Quando a pessoa larga do outro de uma forma, tipo assim, a traição, por exemplo. Se a pessoa descobre que a pessoa traiu, gera um desprezo tão grande que aquilo lá fica até enraizado na pessoa. Quando ela vê a pessoa, ela mexe até o lado, instintivamente, entendeu? E se a gente pudesse olhar as emoções, olhar para essa movimentação muscular e corporal dos nossos familiares, tenho certeza que muitas das famílias não estariam aí, como fala, é, como, como eu poderia falar a palavra? Destruídas, né? Com dificuldades ou destruídas. Né? Por exemplo, eu vou te falar uma coisa sobre droga, que é bem interessante. Por exemplo, pessoas que passam por problemas de drogas dentro da família, tem uma identificação que eu posso falar aqui, que pode ajudar muito a entender se um filho está passando por essa dificuldade, algum parente está passando por essa dificuldade, que é o seguinte, a pessoa que usa droga, ela tem nojo da droga. Ela tem nojo da droga. Porque ela sabe que aquilo lá está destruindo a vida dela, só que ela é dependente daquilo, por causa que ela traz uma dependência química. Normalmente a questão da droga, a pessoa mexe essa musculatura. Se você perceber que alguém da sua família está fazendo assim, falando e sempre puxando o nariz assim, constantemente numa fala, numa percepção que você está olhando assim, você pode ter certeza que aquela pessoa está com um problema com drogas. Isso é muito forte. Pô, isso é interessante mesmo, cara. Pô, muito interessante. André, olha só,
a gente tem bastante gente aqui, o assunto está muito legal. E tem algumas pessoas que estão querendo fazer perguntas, interagir com a gente. Até a Rosário, te agradeço, Rosário, pela sua lembrança, né? O Rosário pediu para a gente interagir com o pessoal e eu realmente me perdi aqui. O assunto está tão interessante que eu vou... E a Rosário perguntou o seguinte: em qual centro cerebral, né, está ligado essa questão da inteligência visual? Se você sabe dizer qual é o centro cerebral que tá ligado a isso, tá? E você que está aqui na live, se quiser fazer pergunta para um dos grandes especialistas do Brasil em inteligência visual, André Salgado, esse é o momento, tá certo? Enquanto o André vai responder ali a pergunta a Rosário, se você tiver outra pergunta, pode colocar aqui que a gente vai fazer a pergunta, tá bom? Então, você que está aqui prestigiando a gente, quero convidar você a visitar o Instagram Antônio Medeiros Oficial e o Instagram André Salgado, tá certo? No meu Instagram a gente vai ter a oportunidade de trocar muito sobre liderança. No Instagram do André você vai aprender muito sobre negociação, sobre inteligência visual, sobre a arte de ler o outro, de entender como o outro se comporta e como se comunicar da maneira correta, tá bom? Então, acompanhe esses dois Instagrams e tenho certeza que a gente vai aprender muito, tá certo? Ô André, sobre essa questão da Rosário, você sabe qual é o centro? Deseja falar alguma coisa sobre a parte neurológica que está ligada aí à visão? Também, enfim, o que você vê em relação a isso daí? E, estão pedindo aqui, André, para a gente fazer, pensei exatamente nesses pontos familiares. Deveriam fazer mais lives sobre esse assunto. Olha, eu adoro falar de Legal. família. Eu e Denise, a gente trabalha com família, com reconstrução de família. Denise é minha esposa, tá, pessoal? Então, eu gosto muito desse assunto. Não faço nada que eu não consiga levar para a família. Não é que eu não consiga levar. Tudo que eu faço, eu já acabo levando para a família. Porque isso é bom. maior eu acabo... Seja liderança, seja venda, seja comunicação, o que for, você vai ver sempre eu dando um exemplo de família, porque eu acho que a família é a base de tudo, tá bom? A Rosário está perguntando aí, André, como otimizar esse centro, ou seja, como aguçar isso, como melhorar a percepção visual dela. A questão do cérebro é muito complexa, porque a inteligência visual ela começa desde a retina. Não sei se vocês sabem, mas a retina não é só um órgão que faz parte dos olhos, mas também ele está conectado com o cérebro. A retina praticamente ela já faz parte da interface entre os olhos, a luz entrando, ela já começa a ser codificada toda a informação na retina até o cérebro. Essa questão é muito complexa, porque é o seguinte, existe o seguinte, da questão corporal, por exemplo, existe o lado racional, né, e o lado emocional nosso, que já, entendeu, o lado direito e o lado esquerdo. Né? Porque isso já interfere nas questões das emoções e das razões que nós temos no nosso corpo e na movimentação do corpo, por exemplo. Né? Tem hora que eu falo assim, que nem tem um lado que carrega o pai e tem um lado que carrega a mãe. Né? Tudo da vida está muito relacionado na inteligência visual aos nossos antepassados, principalmente nossos pais. Então, todas as emoções, todos os nossos traumas já estão carregados no nosso corpo. Então, a inteligência visual está no corpo inteiro. Tá? Agora, do ponto de vista de trazer o conhecimento para si, para você começar a aplicar, eu falo o seguinte, que você tem que trazer a questão que muitas das questões emocionais está na amígdala cerebral, que fica lá no nosso centro do cérebro, e ela serve normalmente para sobrevivência. Né? Lá estão nossos medos, angústias, tudo está ali na amígdala cerebral. Os traumas que nós passamos está lá. Né? E muitas das coisas da inteligência visual, das questões dos nossos traumas, daquilo que nós às vezes negamos com o corpo, por exemplo, eu adoro mortadela, aí o teu corpo está falando outra coisa, nada a ver, né? Está no nosso inconsciente. E para você começar a trabalhar, você tem que começar a trabalhar o quê? O ser integral. Você tem que trabalhar todas as suas neuras, todas as suas crenças. Isso é extremamente importante para você começar o quê? A mudar a sua forma de pensar. E trazer para o consciente, que é no lóbulo pré-frontal, é um desafio. É um desafio trazer todas as nossas dificuldades e trazer para a consciência. Infelizmente, nós como seres humanos, particularmente, a gente não vai trazer todos os nossos mazelas, os nossos medos, angústias, raiva, tristeza, 100% para o consciente.
uma parte sempre vai ficar no inconsciente. Porque a gente precisa ter esse inconsciente para sobrevivência, tá, pessoal? Faz parte. Durante a nossa evolução humana, por exemplo, isso foi extremamente importante para que nossa raça se perpetuasse e existisse. Só que agora nós fazemos coisas complexas, né? E a gente não percebe que nós, instintivamente, temos preferências que às vezes nem nós sabemos dessas preferências ou nós abstraímos essas preferências. Só que o legal disso tudo é que a linguagem corporal, ela sempre vai mostrar para você o que está no seu inconsciente, tá, pessoal? Porque você pode falar o que for, pensar o que for, tentar trazer o máximo possível para o teu consciente, sempre vai ter informação no seu inconsciente e o seu corpo vai estar sempre te denunciando aquilo que está dentro de você e você não consegue jogar para fora. Infelizmente, você não vai conseguir trazer tudo, tá? Não vai conseguir controlar isso. As microexpressões sociais você não controla, isso é inconsciente e vai ficar lá. O que vai mudar é a percepção nossa, por exemplo, como avaliador, né, que você vai observar aquela inconstância da pessoa e trazer para o teu consciente e interpretar aquela pessoa. Então, como avaliador, você consegue trazer para o consciente, mas agora o avaliado vai estar sempre no inconsciente, infelizmente, tá? Então, isso não sei se é uma dádiva divina ou não, mas nosso corpo diz, tá? Ó, para vocês terem noção, 55% da nossa comunicação é corporal, viu, pessoal? A verdade, a maioria da verdade está no nosso corpo. Só 7% que está relacionado à nossa fala. Mas isso tem uma explicação muito lógica e muito claro de entender. O Medeiros vai concordar comigo. Medeiros, quanto tempo que a humanidade fala? Quanto chuta, mais ou menos? Rapaz, não sei te dizer não, irmão. Mas eu sei que é muito menos que ela existe. Então, a comunicação verbal, ela não tem nem praticamente, se não fosse 15, 20 mil anos, praticamente. A comunicação verbal ainda é extremamente rudimentar, sem ter um vocabulário, sem ter nada. Se você buscar a nossa evolução através de Darwin, das explicações evolutivas, a nossa comunicação lá no passado, nos primórdios da evolução humana, foram extremamente não verbais. Tudo era comunicação corporal. É por isso que nós hoje temos 55% da comunicação corporal. Porque foi passando de geração em geração essa comunicação e ainda nós estamos engatinhando ainda no processo verbal. O processo verbal é recente, pessoal. É por isso que nós só temos 7%. Até a gente mudar essa trajetória, sair do instinto, o ser humano conseguir verbalizar aquilo que realmente você vai demorar, muito tempo ainda para você conquistar isso. Então nós temos que admitir que nós somos seres ainda em evolução, em ascensão, e esse desenvolvimento vai ser de acordo com as eras que vão passando e a nossa evolução, tá? Mas para pensar, já foi 7%, né? Quem sabe um dia, né, nossa linguagem verbal ela seja integral, mas por enquanto não é integral, Medeiros, ainda vai demorar muito tempo. Show de bola, André. E o mais engraçado é quando você fala que a comunicação verbal ela representa 7% e a gente acha que sabe se comunicar por causa da voz, isso do quanto a gente não sabe e precisa aprender sobre comunicação, né? Sim. E trazendo para esse viés, André, de quanto a gente não sabe e precisa aprender sobre comunicação, eu pergunto para você, porque daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, porque uma hora, né? Então a pergunta é o seguinte, para quem está nos ouvindo e gostaria de aprender mais sobre comunicação, sobre inteligência visual, sobre estratégia de negociação a partir da leitura corporal, onde que essa pessoa consegue aprender e se você tem algum outro programa, algum outro produto ou live ou aula, alguma coisa que você poderia nos ajudar, porque eu mesmo estou extremamente interessado em aprender mais como líder, como pai, como marido, como profissional e até como pessoa. Porque muitas vezes acredito que eu mesmo expresso algo inconsciente e se eu ler a minha expressão inconsciente, talvez eu pudesse entender muitas atitudes conscientes que eu tomo. Sem dúvida. O legal disso tudo é que
eu estou montando um curso, que é o Poder da Inteligência Visual, nas negociações. A gente vai lançar agora no final do mês. E eu vou poder ajudar vocês a entender, a dar essa introdução, para vocês poderem entender esse universo da inteligência visual, a inteligência, a questão da microexpressão facial, da linguagem corporal. Eu recomendo vocês a estar conhecendo. Quem quiser pode entrar lá no meu Instagram. Até o final do mês a gente está lançando esse curso, tá? Vai ser legal porque vocês vão ter uma noção completa daquilo que é a inteligência visual, para que ponto vocês vão querer chegar com ela. Vai mudar a vida de vocês no aspecto de olhar a vida de outro ângulo. Vocês vão olhar para os seus familiares de uma forma extremamente diferente. Na hora que vocês forem negociar, vai chamar a atenção para o ponto corporal, que talvez vocês nunca tinham parado para pensar nessa questão corporal. Então, Medeiros, justamente no final do mês, vou estar lançando um curso sobre inteligência visual. É só acompanhar lá na bio, que eu posso estar ajudando vocês a estar despertando esse conhecimento. E a partir dali, o universo é infinito. A gente pode trocar figurinha, vocês podem entrar em contato comigo no direct também, que eu posso estar auxiliando, dando dicas, tá? Então, vai ser uma satisfação se vocês puderem estar comigo nesse curso, que vai ser um curso online, e vai ser extremamente gratificante estar passando todo esse conhecimento para vocês e divulgando a inteligência visual de uma forma bem tranquila, genuína. Eu vou colocar muita questão de como eu vejo a inteligência visual. Eu acho importante a minha opinião também, não só dos criadores, de quem trouxe o conhecimento, mas como isso transformou a minha vida, tá? Então, vocês podem estar acompanhando lá comigo. Quem quiser mais informações, é só me chamar no direct que eu estou disponível. Tá bom, pô, show de bola, Andrezão. Pô, interessantíssimo. Eu mesmo quero aprender, quero estar mais próximo aí para entender melhor esse assunto. E uma pergunta, André. Normalmente, existem alguns vídeos, algumas aulas que as pessoas deixam para que a gente entenda melhor o assunto, às vezes alguns nuggets, algumas... quem quiser aprender um pouco mais sobre inteligência visual, então é só ir no teu Instagram, que é @andressalgado, é isso? Isso, o meu Instagram é @AndréSalgadoOficial. Tá bom. Na hora que vocês clicarem na bio, vai ter uma aulinha lá para vocês, lá básica, lá para vocês entenderem desse assunto. Né? O legal é que vocês já estão aqui, já deu uma boa adiantada, mas quem quiser saber mais é só clicar lá e vai ter muito mais informações para vocês sobre a inteligência visual. Ok. Comandante André, quero te agradecer. Tá? Quero que você mande um abraço para a Marcinha. Pode deixar. A todos vocês que estavam aqui com a gente na live, né, que estão com a gente aqui na live, meu muito obrigado. Quero agradecer demais a participação de vocês. André, para mim foi extremamente enriquecedor como pai, como profissional, aprender sobre inteligência emocional, entender essas nuances, né, de até ficar mais ligado naquilo que passa ao meu redor. Eu sou um cara multitarefas e eu preciso... a partir do que a gente falou, ser mais sniper e menos... mais sniper, é isso mesmo. Menos atirador normal, né? E aprender realmente a limitar, né, as ações que eu estou fazendo para que eu possa fazer com excelência. Tá certo? Muito obrigado. Você que está acompanhando a gente aqui, muito obrigado. E gratidão, Medeiros. No Instagram, @Antônio Medeiros Oficial, @André Salgado Oficial. Tá bom? André, isso mesmo. Espera aí para a gente fechar a nossa live de hoje. Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês. Eu sou extremamente grato pela participação. Eu vi que teve muitas perguntas, mas infelizmente a gente tem que fazer uma live para 3, 4, 5, 10 horas falando desse assunto, né? Porque se deixar, né? Se o Instagram deixasse, a gente continuava. Eu não estava nem aí. Para mim, falar desse assunto é extremamente divertido e gostoso de falar. E pode ver que cativa. Falar desse assunto é muito bom, é muito gostoso. Adorei a interação de vocês. Tá bom? E eu quero agradecer, gratidão total a vocês e principalmente ao Antônio Medeiros pelo convite, tá, Medeiros? É uma grande satisfação estar aqui com você. Eu espero fazer muito mais lives. Se quiser, a gente pode fazer mais sequências de lives sobre o assunto, porque esse assunto a gente... Vamos junto, vamos mergulhar. E gratidão total aí, Medeiros. Muito obrigado. Falou, Andrezão. Um abraço, cara. Deus te abençoe aí. Deus abençoe a todos. E amanhã, às 20h, eu tenho uma outra live para falar sobre comunicação e liderança, onde vou receber outro especialista. Espero você que esteja aqui comigo. André, mais uma vez, muito obrigado. E pode ter certeza que eu vou entrar lá no Instagram, fazer minha inscrição lá para o teu curso,
para eu acompanhar e aprender mais com você sobre uma das capacidades mais importantes do mercado hoje, que é a inteligência visual. Tá certo? Perfeito. Deus te abençoe, Gratidão. porque eu ainda tenho 93% de espaço para crescer dentro da minha comunicação. É isso mesmo. Tchau para vocês.